Olá! Nesta primeira aula, nós iremos mostrar uma visão geral do CouchDB e suas principais características. O Apache CouchDB é um software de gerenciamento de banco de dados de código aberto, publicado pela Apache Software Foundation e voltado para o desenvolvimento de aplicações que utilizam as tecnologias web. O CouchDB foi escrito em Erlang, uma linguagem de programação funcional com foco em escrever aplicativos robustos, tolerantes a falhas e altamente concorrentes. O CouchDB armazena os documentos no formato JSON e faz uso da linguagem JavaScript para criar poderosos mecanismos de validação e consulta a documentos. O que é particularmente interessante sobre o CouchDB é seu design, pois ele incorpora os conceitos básicos e altamente bem-sucedidos da própria web, expondo uma API completamente RESTful que permite a criação, consulta, atualização, remoção de documentos e poderosas visualizações, que são consultas pré-elaboradas em JavaScript. Isso torna o CouchDB uma opção dentre a grande quantidade de bancos de dados, sejam NoSQL ou relacionais. Você não precisa de drivers ou outras plataformas para iniciar o desenvolvimento. Basta um navegador utilizando os recursos da API REST. Outro ponto importante é que o CouchDB, bem como a própria web, foi construída para ser escalável e o uso da linguagem Erlang também facilita isso, uma vez que ela é uma linguagem de programação concorrente que suporta a criação de aplicativos de forma distribuída, tolerante a falha e executando sem interrupções. Agora que fomos apresentados ao CouchDB, vamos conhecer um pouco melhor as suas características. O CouchDB possui um dashboard de administração chamado Fausto. O Fausto é uma interface nativa baseada na web, totalmente integrada ao CouchDB. Ele fornece uma interface básica para a maioria das funcionalidades. Ele permite que você faça a verificação para ver se está tudo ok com a instalação. Por meio da opção Setup, ele permite a alteração dos parâmetros de configuração do banco de dados. Com o Fausto, podemos ainda realizar as operações tanto em relação a banco de dados quanto a documentos. Em banco de dados, ele fornece recursos para criação, exclusão e bloqueio. Podemos também, utilizando o Fausto, trabalhar com documentos. Nós podemos inserir, excluir, atualizar e consultar documentos armazenados no mais diversos bancos de dados. Mais à frente no nosso curso, iremos aprender em detalhes a utilizar o Fausto. O CouchDB expõe uma API completamente RESTful, que permite a manipulação de documentos e banco de dados, além de sua própria administração. Isso nos permite utilizar outras ferramentas que tenham suporte ao protocolo HTTP, como por exemplo, podemos citar Queue e Postman. O Queue é uma ferramenta de linha de comando disponível no Unix, Linux, OS X, Windows e muitas outras plataformas. Ele fornece acesso fácil ao protocolo HTTP diretamente da linha de comando e, portanto, é uma das melhores maneiras de interagir com a API RESTful do CouchDB. O Postman é outra ótima ferramenta para trabalhar com APIs RESTful. Ele oferece uma interface gráfica de usuário elegante com a qual é possível fazer solicitações HTTP. Sem a necessidade de escrever um monte de código. Uma grande vantagem na utilização do Postman é a facilidade em manter um histórico das requisições. Conforme já vimos, a principal forma de acessar o CouchDB é através de sua API REST, ou seja, via HTTP. HTTP é o protocolo amplamente implementado e disponível para o desenvolvimento de aplicações para o web existente hoje em dia. É fácil de entender, poderoso e suportado em qualquer ambiente de programação. É embutido tanto em equipamentos quanto em softwares personalizados, que lidam com tudo, desde servidores, roteadores, proxies, ferramentas de monitoramento e depuração. Poucos softwares são tão onipresentes quanto o HTTP. No CouchDB, esta é a principal maneira de fazer qualquer coisa. Por exemplo, para criar um banco de dados de contato, basta enviar uma solicitação HTTP do tipo PUT com o endereço para o servidor CouchDB junto ao nome do banco de dados, que no caso é contato. Para inserir alguns documentos, devemos fazer apenas mais solicitações HTTP. Em resumo, crie alguns dados, faça uma solicitação HTTP. Consulte seus dados, faça uma solicitação HTTP. Configure uma replicação, faça uma solicitação HTTP.
Configure o banco de dados, faça uma solicitação HTTP. Você entendeu a ideia? Isso é um dos principais motivos por tornar o CouchDB tão simples de usar. Embora durante o curso possamos utilizar o Q ou Postman, a principal ferramenta utilizada será o Visual Studio Code. Junto ao VS Code será utilizado o plugin REST Client. O REST Client permite enviar uma solicitação HTTP e exibir a resposta diretamente no Visual Studio Code. Uma grande vantagem nessa metodologia é que será possível o envio das requisições HTTP ao CouchDB e, além disso, vamos poder facilmente criar em arquivos separados nossos documentos JSON que serão armazenados no banco de dados, além da possibilidade de manter um histórico das requisições. O VS Code oferece também um conjunto de plugins para a formatação e verificação dos arquivos JSON. Isso com certeza aumentará bastante a produtividade durante a execução dos exemplos deste curso. No CouchDB, todos os documentos são codificados em JSON e isso traz grande vantagem. O JSON tem uma propriedade interessante de não tentar contemplar todo tipo de recurso na sua estrutura. Ele não é um superconjunto, nem todas as estruturas de dados suportadas por todos os ambientes de programação podem ser representadas adequadamente no JSON. O que torna o JSON tão bom e de fácil aprendizagem é que ele é um subconjunto de todos os tipos nativos compartilhados entre os ambientes de programação. Números podem ser inteiros ou pontos flutuantes, booleanos, sequência de caracteres que são as strings, listas, hashes e podendo conter ainda subdocumentos. Isso torna o JSON um ótimo formato para a troca de dados entre sistemas diferentes, porque tudo que você precisa é de um analisador JSON, que converte o JSON nos tipos nativos de uma linguagem de programação e é consideravelmente mais simples do que as camadas de tradução que mapeiam todo tipo de coisa sofisticada entre ambientes diferentes onde eles realmente não se encaixariam. Além disso, o JSON é nativo da programação web, é bastante conciso e compacto, por isso é uma escolha natural para a programação de aplicativos móveis. Com o CouchDB, você obtém o JSON de uma forma natural. Neste vídeo, explicamos o que é o CouchDB e algumas das suas principais características. No próximo vídeo, explicaremos algumas vantagens do uso desse poderoso, mas simples banco de dados.